Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4. A gente está chegando ao final dos nossos estudos em Filipenses, hoje acaba. No começo, o pastor fez um desafio, não sei se vocês lembram desse desafio, de ler Filipenses toda semana. Alguém leu Filipenses toda semana? Não, ninguém cumpriu o desafio. Tudo bem, vocês estão perdoados. Filipenses capítulo 4. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro? Peço que os irmãos prestem atenção na leitura, se esforcem, são 22 versículos, mas é a palavra de Deus, inspirada e que o Santo Espírito usa para nos edificar, né? Então, vamos ler. Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos pela tua palavra. Tua palavra rica em sabedoria, tem muito a nos ensinar. Abençoa-nos, Pai. Ilumina nossas mentes para que a entendamos e aplica em nossos corações aquilo que o Teu Espírito tem para nós hoje de manhã. Nos ajuda a estudar a Tua palavra, Pai, e a entendê-la e a praticá-la todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.
Terminando o mês, então, a gente está estudando Filipenses já faz um tempo. E já tivemos na primeira aula a super introdução, né, que Daniel fez para a gente. E nessa introdução, depois o pastor Marconi lembrou de novo. E aí eu queria saber dos irmãos se ficou esse negócio. Vocês estão lembrando as informações quanto à carta, né? E aí, começar por uma pergunta fácil. Aí podem já responder. Eu vou repetindo aqui, se for o caso, o microfone para a gravação, tá bom? E quem que é o autor da carta? Paulo. O autor. Falei, né? Ficou ruim, desculpa. Quem que é o autor da carta? É Paulo. E em que situação estava Paulo quando ele escreveu essa carta? Preso. Só a Laura sabe. A Laura estava consultando aqui as anotações dela. Paulo estava provavelmente em qual prisão? Roma. leitura labial. Mas por que isso? Porque ele chega a comentar, a gente acabou de ler, né, no nosso texto agora. Ele comenta algumas vezes sobre a guarda pretoriana. Nesse texto ele fala de quem mais? Do palácio de César, né? Então Paulo estava preso, ou seja, uma circunstância bem adversa. Escreveu essa carta para os filipenses por alguns motivos, né? Dentre eles, também isso foi dito lá no começo, tem sido repetido, alguns motivos pelo menos um motivo pelo qual ele escreveu essa carta para os filipenses. Pode. Para agradecer por quê? Pelos donativos que ele recebeu, né? Porque aparentemente, vocês ouviram agora a leitura, um monte de igreja estava ajudando Paulo. Não, né? Apenas a igreja dos filipenses. Então, Paulo estava agradecendo esses donativos. E, além disso, tinha no capítulo anterior, a gente viu com o pastor Marconi aqui, que tinham problemas acontecendo ali na igreja, né? Alguém lembra de algum problema que estava rolando? Falsos mestres. Se responder sem sussurrar, vai ficar mais fácil para mim. Mas eu estou lendo os lábios. Não tem problema. Falsos mestres. E aqui ele vem com um chamado, a exortação de permaneçam firmes. Certo? No primeiro versículo desse capítulo. Permaneçam firmes. Hoje a gente vai estudar sobre como devemos permanecer firmes no Senhor. No versículo 1 ele diz, olhem novamente para suas Bíblias, vamos passando versículo a versículo para entender esse capítulo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. No capítulo 1, no versículo 6, tem um versículo muito, muito conhecido. Aliás, Filipenses é uma carta de versículos conhecidos. Eu sei que vocês tiveram vontade de cantar enquanto a gente lia o capítulo? Não tive, né? Todo mundo começou a cantar na cabeça, né? Tudo que for verdade, né? E aí, tem outro muito conhecido em Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a gente já falou um pouco sobre isso, a doutrina da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos. Tem gente que gosta mais do título preservação dos santos, né, para essa doutrina. Agora, para hoje, é mais interessante perseverança mesmo. Porque a perseverança dos santos tem um lado da preservação, os santos só perseveram porque Deus os preserva. Nós acreditamos que a obra da salvação é inteira de Deus, não tem nenhum mérito nosso. Mas, na preservação de Deus, dos santos, o que os santos têm que fazer? Tem que perseverar. Por isso que chama perseverança dos santos. E perseverar não é uma tarefa fácil, certo? Não é porque Deus está te preservando na fé
que vai ser fácil perseverar na fé, permanecer firme o tempo todo. Então, Paulo vem aqui, ele já falou que compete ao Senhor preservá-los até o fim. Ele já falou isso. Uma coisa não exclui a outra. A gente não entende muito bem como uma coisa se compatibiliza com a outra. Como que as duas coisas se relacionam. O fato de que a obra da salvação é inteiramente de Deus, ele nos preserva na fé, mas ao mesmo tempo nós temos que perseverar, nós temos que nos esforçar. Como é que se compatibiliza isso? A gente não sabe muito bem, tanto é que a posição chama compatibilismo, porque a gente sabe que se compatibiliza, mas como se compatibiliza é um mistério. Como é que as coisas se encaixam? Como é que Deus já escreveu todos os dias da sua vida e você ainda pode orar para que Ele faça coisas, né? Você pode fazer petições, súplicas. Então, essa é a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. As coisas se relacionam, se encaixam. Nós cremos que na eternidade, né, no Senhor, essas coisas fazem sentido, mas nós não necessariamente vemos as duas coisas ao mesmo tempo se encaixando, né? Quando eu fui visitar a Europa uma vez na minha vida, e lá, né, eu não lembro qual que era a cidade agora, eu lembrava antes, mas tinha uma catedral maravilhosa, tem várias catedrais na Europa maravilhosas, né? Só que essa catedral, ela ficava coladinha nos prédios, nas casas. E para ver a catedral, eu só conseguia ver a catedral muito de perto, certo? Eu não conseguia ver a figura inteira. E aí eu via um lado da catedral e falava, nossa, que catedral linda, esse lado aqui é muito bonito, mas se eu quisesse ver o outro lado, eu tinha que caminhar lá para o outro lado e olhar o outro lado da catedral. E eu nunca conseguia ver a catedral inteira. E algumas doutrinas, algumas coisas da nossa fé, às vezes funcionam assim. Você consegue ver uma coisa de cada vez e não necessariamente consegue ver como elas se juntam, né, a imagem inteira. Então o Senhor nos preserva na fé. Creiam nisso. O mérito é dele. Mas, irmãos, permaneçam firmes. Esse é o chamado. É que vocês se esforcem. Vocês têm que trabalhar para perseverar. Não é fácil perseverar. E a maneira como Paulo fala essa igreja aqui é muito, muito doce, é uma das cartas mais prazerosas, aparentemente, né? A gente acha que Paulo teve muito prazer em escrever essa carta por causa do jeito que ele fala com a igreja. Parece que era uma igreja que ele tinha um relacionamento muito bom. Minha alegria e coroa. Ele está chamando a igreja de sua alegria e de sua coroa. E a palavra coroa, no original, ela se refere à coroa que um atleta recebia quando ele chegava no final da corrida. E aí, diante dos aplausos da multidão, ele recebia essa coroa, esse prêmio. Então, Paulo está falando dos filipenses como a coroa de seus esforços, certo? Ele se esforçou para plantar essa igreja, ele trabalhou. É claro que, novamente, pelo lado da soberania de Deus, tudo isso só foi possível porque o próprio Senhor, o Espírito Santo, tocou no coração dos filipenses e plantou aquela igreja. Mas isso não exclui o fato de que Paulo trabalhou. E agora ele fala com essa igreja se alegrando, vendo o resultado do trabalho dele. E aí ele diz para eles, meus irmãos, permaneçam firmes na fé. E permaneçam firmes de algumas formas, certo? E em primeiro lugar, no versículo 2, ele diz, permaneçam unidos. Permaneçam unidos na fé. Versículo 2. Acompanha comigo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que aos auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, o pastor Emílio, quando pregou esse texto, ele fez uma observação interessante, que é basicamente uma brincadeira de imaginação, né? Imagina você, a carta aos cruzeirenses? Eu sou cruzeirense, né? Ficou conveniente para mim. A carta aos cruzeirenses, e aí não o apóstolo, mas quem chegou com a carta, né? Talvez o pastor da igreja, alguém, um presbítero, vem à frente e lê a carta. E depois de todas aquelas lições maravilhosas, chega no final da carta,
rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente. Já pensou se você ouve o seu nome? E aí o Emílio até comentou, se a sua rixinha de igreja fica registrada para todas as gerações de crentes de todos os séculos, exposta aqui. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo, mas essas duas irmãs que faziam parte da liderança da igreja estavam com uma rixa, um problema, e esse problema foi grande o suficiente para chegar nos ouvidos de Paulo e Paulo citá-las por nome na carta. Deu um puxão de orelha, né? Chamou por nome Evódia e Sintique. Pensem concordemente. Não dá. Não dá para continuar dessa forma. E aí, por causa dessa briguinha, às vezes a gente menospreza nossas brigas com os irmãos, conflitos. A gente tem dificuldade com alguns irmãos, naturalmente. Alguns irmãos a gente tem afinidade, certo? Então tem gente que você encontra na igreja e pronto, virou melhor amigo em 2 encontros, 1 encontro, maravilhoso. Mas tem gente que você tem que praticar. Não é porque a pessoa é chata demais. Às vezes a afinidade não dá, às vezes não dá assunto. Tem gente que você começa a conversar e a conversa morre toda hora, né? Você tem que ficar levantando de volta. Você já algumas pessoas têm que ir conversar com uma listinha de tópicos, de assuntos, né? Eu tenho uma listinha mental, né? De onde é que você trabalha, onde é que você estuda, como é que vocês se conheceram, né? Essa pergunta é boa, porque aí o casal começa e tal. Mas a gente às vezes não tem tanta harmonia com os nossos irmãos e a gente acha que isso não tem tanto impacto para a igreja como um todo. Mas o fato é que uma briga entre 2 irmãs estava ameaçando a unidade da igreja inteira. As coisas aumentam, certamente fofoquinhas ali e aqui, né? Pessoas comentando, daqui a pouco partidarismos. Crente não fala mal dos outros. Não sei se você sabia disso. Não pode. Você não pode, como crente, você não pode falar mal de ninguém. Certo? Mandamento do Senhor. Então, teoricamente, quando chega uma fofoca para você falando algo negativo de alguém, o que você tem que fazer? Você fecha os ouvidos na hora, exorta essa pessoa que te deu aquela fofoca, né? Meu irmão, você está fofocando, não fofoca. Não fala mal de alguém para mim. Você é crente. E aí, acabou, né? Mas tem um versículo de Provérbios que eu não me lembro a passagem agora, que fala que as fofocas são como docinhos, né, que você engole, são gostosinhos. Vocês lembram dessa passagem? Alguém lembra? Bons bocados? E a gente tem essa tentação de ficar falando mal dos outros, né? Mas o fato é que rixinhas ameaçam a unidade da igreja. A unidade que é baseada em coisas muito maiores. A unidade é baseada na fraternidade cristã. Nós somos uma família. Nós somos irmãos. Paulo fala, portanto, meus irmãos. E irmãos, às vezes, fica um jeito de conversar um com o outro muito natural pra gente, né? Às vezes, se você não tiver cuidado, você começa a chamar qualquer pessoa de irmão. Você já viu isso? Você chama descrentes, pessoas ímpias de irmão e de irmã? Não é. Nós somos a família de Deus. Tem um significado eu te chamar meu irmão. Quando você ouve alguém falando com você, meu irmão, meu querido, ele está falando com um relacionamento fraterno com você. E além disso, a unidade é algo que está na natureza da igreja. De onde é que vem a unidade da igreja? Não retórica. Por que a igreja é una? Porque tem os olhos para o mesmo lugar, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Isso é uma das coisas lá de Efésios 5, se não me engano, vou até abrir aqui. Irmãos, Efésios 5. É um texto, sempre que fala de unidade de igreja, a gente precisa ter em mente. Será que eu falei corretamente? Efésios 5. Não é Efésios 5.
Veio à mente agora, irmãos. Aí eu nem tinha anotado. Efésios 4, né? Perfeito. Então, falou uma das coisas, né? Foi chamados numa só esperança da vossa vocação. Estamos olhando para a mesma coisa. Efésios 4, versículo 4. Que mais? Tem uma coisa mais importante. A igreja é una. Aí ele vai falando várias coisas, né? Tem um batismo, uma fé, um só corpo, porque somos unidos em Cristo, um só Espírito, um só Deus. É essa que eu queria. Um só Deus. E esse texto aí de Efésios 4, ele foi escrito de forma trinitária. Se você parar para olhar, ele fala do Senhor, o Senhor é Jesus, fala do Espírito, como foi citado, e fala do Pai também. 3, mas apenas um. A unidade da igreja, ela é uma verdade que você crê. Eu creio que a igreja é uma. Creio na igreja una. Por quê? Porque é uma verdade espiritual, vai além. Por quê? Porque é derivada da unidade do próprio Deus. Se Deus é um e você está unido em Cristo, então você é um com seus irmãos. Isso é um fato. E aí a gente tem dificuldade, às vezes, de cantar músicas que falam de forma muito elevada, de como nós somos um. Meu irmão canta pela fé. Porque pela fé você é um com os seus irmãos. E aí o mandamento é, portanto, sejam um. Portanto, sejamos um. Mas voltando lá para Evódia e Sintique. Evódia e Sintique eram irmãs crentes. Se você olhar aí, ele fala cujos nomes se encontram no livro da vida. Não é que eram ímpios no meio, causando problemas, às vezes isso acontece. Mas eram mulheres crentes, sérias no Senhor, trabalharam com Paulo. Vocês observaram isso? Cooperadoras com Paulo na pregação do Evangelho. E mesmo assim, chegou um momento que alguém precisava abrir mão. E quando a gente está em conflito, é muito difícil abrir mão. Por que é difícil abrir mão? Porque você só abre mão de uma coisa em que você acha que você está correto. Certo? Senão é fácil abrir mão. Não é nem abrir mão, né? Você acha que você está errado, não, então tá certo, vamos seguir em frente, né? Você é convencido. Só que abrir mão de alguma coisa é quando vocês estão em conflito, não dá para concordar, vocês não estão concordando, e o relacionamento só vai para frente se alguém ceder. Não tem como continuar com esse conflito no relacionamento. E aí é difícil, hein? É muito difícil. Você achando que você tem razão, deixar a razão para o outro. Fala muito contra o nosso ego. 1 Coríntios 6:7 é um versículo que fala sobre isso. Ele fala assim, ele está falando sobre o contexto de levar o irmão na justiça contra outro irmão. Não sei se vocês se lembram desse texto. E aí ele fala assim, ó, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Só de ter esse conflito aí já estão derrotados. E aí Paulo pergunta para os coríntios, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Meu irmão, se é para encerrar isso, sofre o dano. Sofre o custo. E às vezes você vai doer, porque você fala, mas eu estou certo. Você não consegue aceitar que o outro está certo. Mesmo assim, irmão, sofre o dano. E segue em frente, porque é um relacionamento em amor. É unidade em Cristo. E a unidade em Cristo, ela é intencional também. Nós somos um em Cristo, então nós não cremos no mesmo Evangelho, nós não temos o mesmo Senhor, então vamos seguir em frente, vamos caminhar junto. E se você não perdoar seu irmão, pode ser conflitos por causa de perdão, né? Como é que você vai orar o Pai Nosso? Orar o Pai Nosso todo dia é uma disciplina espiritual legal, porque você não consegue orar se você estiver sem perdoar alguém. Porque você pede para Deus te perdoar, assim como você tem perdoado.
E se você não está perdoando? Aí o que você está pedindo nessa oração? E aí Paulo diz no versículo 5, sejam moderados. A gente vai ler o versículo 5 com mais calma, mas só trazendo, porque é importante para o conceito de unidade, sejam moderados. E essa palavra moderados, ela é uma palavra daquelas difíceis de traduzir. Se você sabe outra língua, inglês, uma coisa assim, você sabe que tem algumas palavras que você precisa de um monte de palavra em português para conseguir expressar ela. E essa moderação não é assim, não ser intenso em alguma coisa, não é isso. Muitas vezes a gente tem que ser intenso. O que ele está falando de ser moderado é ser uma doce razoabilidade. Ser moderado é você conseguir abrir mão da retaliação quando você é prejudicado. Conseguir abrir mão lembrando que Deus, a vingança pertence ao Senhor. Uma citação. Moderação, segundo o original, é uma disposição amável e honesta para com as outras pessoas, a despeito de suas faltas. Uma pessoa ponderada, uma pessoa mansa, que quando dá problema, ela não é grossa, ela se controla, ela não explode, certo? A gente não pode ficar se explodindo com as pessoas. Isso não é característica de alguém manso, de alguém moderado. E aí, Paulo fala para Evode e Sintique, né? Ele fala aí uma coisa um pouco misteriosa, não sei se perceberam no versículo 3. Ele fala, a ti, fiel companheiro de jugo. A gente não sabe exatamente com quem Paulo está falando. Ficou um pouco misterioso. Mas provavelmente com algum líder da igreja. Talvez com o pastor da igreja. E aí ele chama a liderança, outros irmãos, ou no mínimo outro irmão, a se envolver para mediar esse conflito. Ele diz, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Auxilie essas irmãs a pensarem concordemente. Ou seja, as irmãs estão de bico uma com a outra, não quer olhar para a cara da outra. Minha mãe fazia isso comigo com minha irmã. Sentava na mesma cadeirinha e falava, abraça. Aí a gente ficava, nossa, não quero. Aí a gente tinha que abraçar, aí às vezes ela falava, vai ficar 5 minutos abraçada, aí saía. E aí a gente ficava lá e tal, mas a gente é obrigado a conversar e algumas pessoas têm que botar. Eu já vi também botar numa viagem de carro, vai sentar os dois atrás e viagem de carro de 6 horas. Quero ver não resolver, vai conversar até resolver. E às vezes a gente precisa de alguém para fazer isso com a gente, sentar os dois irmãos e também para mediar, porque às vezes a conversa se exalta, aí precisa ter alguém para falar, irmãos, moderação, né? Sejam mansos. Aí beleza. Então, faz a oração para pedir pelo fruto do Espírito e continua a conversa. Então nós precisamos, para permanecer firmes, precisamos ser um. Precisamos nos manter unidos. Não fique ressentido se um líder da igreja vier conversar com você, certo? Se um presbítero entender que ele tem, ou um diácono entender que ele tem que interferir numa situação porque o trem está ficando complicado. E aí a liderança vê um relacionamento que vai, inclusive, prejudicar a igreja. Meu irmão, aceita quando um líder chega perto e ele gentilmente pergunta o que está acontecendo, tenta se inteirar da situação, ouve os dois lados. É importante. Em segundo lugar, a partir do versículo 4, permaneçam firmes no Senhor, unidos primeiro, segundo, alegres. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses é cheio de versículo hit, né? Vocês conhecem esse versículo. A gente cita esse versículo bastante. Alegrai-vos. Alegria é uma ordem. É curioso. É uma ordem ultra circunstancial, acima das circunstâncias. Paulo tinha mais motivo que todo mundo aqui para se entristecer, né? Paulo estava preso. Vocês lembram da situação em que ele estava escrevendo? E talvez os filipenses pensavam, Paulo deve estar miserável de triste lá.
Vamos lá consolar ele. E aí chega lá o prisioneiro falando para aqueles que trouxeram e vieram consolá-lo. Alegrem-se. Por que vocês estão tristes? Eu estou pregando o evangelho aqui dentro. As pessoas estão se convertendo, o evangelho está chegando no palácio. E a alegria é cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. É curioso, muitas vezes quando você lê Deus na Bíblia, muitas vezes se refere ao Deus Pai. Geralmente quando fala no Senhor, no Novo Testamento, se refere a quem? A Cristo. Que a palavra geralmente é Kyrios, né? Que é a palavra que era dada para o imperador. E quem é o nosso Senhor? Não é o imperador, é Cristo. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor Jesus. Estar sempre alegre, irmãos, é o tipo de mandamento que você acha que não precisava ter, né? Lógico que eu quero estar sempre alegre. Mas essa alegria que ele está comandando não é um sentimento de sorriso na cara, não é ficar rindo toda hora, certo? Não é que você não vai chorar. Não sei se você se lembra, mas Jesus chorou. Você lembra quando... O que acontece quando Jesus chora? Perdeu um amigo. Ele vê a realidade da morte ao seu redor, sabia que ia ressuscitá-lo. Mesmo assim, gente, o luto é uma coisa que nos entristece mesmo. E entristeceu Jesus. Jesus era totalmente humano, ele tinha os seus sentimentos. A ordem aqui não chora, certo? Paulo não está falando para você não chorar, não está falando que você não pode ter um sentimento mais para baixo, certo? O que ele está falando então, né? Tem uma citação que, preste atenção que ela é bem interessante para explicar isso. Um teólogo disse assim, alegrar-se é entesourar algo, avaliar o valor disso para você, refletir sobre a sua beleza e importância, até que o seu coração descanse e experimente a doçura disso. Alegrar-se é uma forma de louvor a Deus, até que o coração esteja descansado e adoçado, até que ele abra a mão e largue o que mais ele pensa que precisa. Então, quando a situação está difícil, você é convidado, é exortado, na verdade. Paulo está nos exortando a praticar a alegria. Então, você está numa situação triste e nós vamos passar. Mesmo assim, a ordem é alegrar-se nos dias tristes. Uma ordem parece paradoxal. Em meio à tristeza, você é convidado a refletir na beleza do Evangelho, na esperança da fé, no nosso Senhor Jesus. Lembre-se que Jesus ressuscitou. Lembre-se que você, nos momentos de luto, verá essa pessoa novamente. Lembre-se que o Senhor a ressuscitará no último dia. Tem muitos motivos para que a gente se console, seja consolado pelo Santo Espírito, para que a gente pegue aqui as verdades que são teológicas, certo? Que você aprende na EBD, que você aprende em curso de teologia e parece que não tem nada a ver. Busque essas verdades. Nos momentos de fraqueza, você vai ver que elas têm tudo a ver. Certo? Que o Senhor ressuscitou. Essa é a verdade, pronto. Tem todas as outras. Porque a Bíblia é muito rica. Mas você precisa ativamente, intencionalmente. Então é difícil isso, porque no momento de tristeza, a nossa tentação é o quê? Ficar fechadinho, né? Não quer conversar com ninguém, ou então algumas pessoas até querem, mas você quer ficar se concentrando na situação difícil. E o convite é, tire os olhos por alguns instantes das circunstâncias e olhe para Deus. Só que isso é um exercício, irmão. Você precisa exercitar isso. Porque se você não tem o hábito de constantemente retirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor, vai ser difícil quando chegar um momento difícil, quando chegar um momento complicado da sua vida. Os momentos mais difíceis a gente não está tão sóbrio. Então, você precisa praticar agora. E retirar os olhos das circunstâncias serve também para os dias teoricamente felizes. Porque os dias com muita riqueza, fica esbanjando demais, esses dias são uma tentação para que você retire os olhos do Senhor. As circunstâncias tão boas de olhar, né? Então, vou ficar olhando aqui para as circunstâncias. Não olhe, não se esqueça
de todos os dias. Por isso que a devocional é tão importante, a disciplina espiritual de ler a palavra, orar. Você precisa exercitar, retirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Jesus. Lembrar das verdades eternas espirituais. Então a alegria é uma ordem, mas aí vem a outra ordem, que é tipo aquelas ordens aquela lei do elevador. Já leu aquela que quando você vai no elevador e está escrito, olha, seu elevador está lá antes de entrar? É o tipo de lei que você pensa, por que fizeram uma lei assim, não se mate, né? Não. Por que fizeram a lei para isso? Tem os motivos jurídicos, né? Depois você pergunta para os advogados. Mas esse tipo de ordem nas escrituras, não andeis ansiosos. Às vezes parece um pouco disso. Senhor, por que o Senhor está... Né? Seja feliz. Eu quero. Não ande ansioso. Eu gostaria de não andar ansioso. Tá, mas tem essa ordem. A gente não pode ignorar o fato de que Jesus fala, não andeis ansiosos. Paulo fala, não andeis ansiosos. E por mais que a gente descubra coisas sobre o ser humano, sobre o cérebro, e a ciência vai avançando, tudo bem, contribuições válidas são trazidas, a gente não tem problema com isso. Mas o fato é, existe um comando para que você se esforce, trabalhe para não andar ansioso. Então você precisa exercitar isso também. E não andar ansioso, ele até dá alguns passos aqui, ele é bem didático, mas é algo que você também exercita. São disciplinas espirituais. Ele diz, perto está o Senhor. Verdade maravilhosa para que você tenha na sua mente quando você se sentir ansioso, por exemplo. Perto está o Senhor pode significar duas coisas nesse texto. Perto está o Senhor pode significar que o Senhor está perto fisicamente, então significa que Ele está do seu lado, né? Ele não está longe. Isso é uma verdade maravilhosa já. Mas perto está o Senhor também pode significar que o Senhor está vindo, Ele está chegando. Então é um pouco difícil, esse texto aí é um pouco mais ambíguo para a gente decidir por uma das duas coisas. Seja qual dessas duas coisas forem, as duas são muito boas, né? Agora, perto está o Senhor, nós sabemos que Ele está perto do ponto de vista da onipresença. Ele está ao nosso lado, certo? Então não andeis ansiosos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Porque o Senhor está voltando, porque o Senhor está ao seu lado, caminhando com você. E aí Ele dá esses passos, Ele fala para orar. Então, orar é justamente o momento em que você exercita aquilo que a gente estava falando. Você foca a sua atenção em Deus. Parar para orar, e aí esse é um esforço que você tem que fazer para lutar contra a ansiedade, é realmente parar e orar, certo? Porque muita gente fala, eu oro muito. Mas às vezes é aquela oração de, sabe, você está dirigindo, ou às vezes acontece uma coisa assim, nossa, Senhor, me ajuda. Aí você vai. Então, esse tipo de oração é válida. Não tem problema nenhum orar assim. É bom. Mas existe a prática e a disciplina de orar como o parar e fazer, certo? Focar sua atenção em Deus e não nas circunstâncias. E aí ele diz, peça, suplique, com orações súplicas. Então, você para, exercita retirar os olhos das circunstâncias, o que já é difícil o suficiente. E aí você exercita fazer pedidos ao Senhor das suas necessidades. E às vezes a gente tem dificuldade de formular frases para o Senhor. Às vezes a oração fica muito, sabe, sem formulação. E também é uma oração válida, mas tente fazer a disciplina de formular uma frase para o Senhor. Fale para Ele como você está se sentindo. Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu creio que estou precisando disso. Certo? Fale coisas para o Senhor. É assim que a gente derrama o coração diante dEle. Isso você pode aprender lendo os Salmos. E às vezes você não acha que consegue fazer isso. Leia um Salmo. Ore o Salmo. Ore o Pai Nosso. Jesus é tão bom conosco que Ele nos deu uma oração pronta. E às vezes a gente não sabe por onde começar. Quando você vai começar o momento de oração, já faz tanto tempo, você tem até vergonha. Você não sabe por onde começa a falar. Começa com o Pai Nosso. Fala cada frase, cada palavra, refletidamente.
Ore ao Senhor, suplique a Ele, apresente suas necessidades. E o resultado é que a paz de Deus será como uma sentinela guardando o seu interior, sua mente e seu coração. A paz do Senhor, quando a gente pratica esses princípios e o momento difícil vem, a paz do Senhor estava te protegendo aqui. Ó. É o seu sentinela. Estava protegendo sua mente, protegendo seu coração. E aí vem a situação difícil, perde um parente, perde um filho, perde o trabalho. E a paz do Senhor te protege o seu interior. Por quê? Porque você está praticando a disciplina espiritual da oração, das súplicas. Paulo também diz para que vocês sejam puros. E aí é a hora que vocês cantam a musiquinha. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, né? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe que você alimenta diariamente o seu pensamento, a sua mente. Tem um teólogo que diz assim: a pessoa que você mais ouve é você mesmo. Você conversa consigo mesmo o tempo todo. Então, pregue para si mesmo. Já experimentou pregar para si mesmo? Prega o evangelho para si mesmo. Às vezes você precisa ouvir e não tem ninguém do seu lado. E a disciplina é justamente como é que você exercita alimentar a sua mente. Claro que tem a leitura da palavra, né? Tem as coisas mais óbvias, né? Mas também pense em que você já tem alimentado sua mente todos os dias. Eu tenho um grande amigo que ele começou a acompanhar influencers, né? Influenciadores digitais, conservadores. E aí ele começou a acompanhar influenciadores conservadores católicos, né? E aí ele começou a gostar muito. E primeiro eram dicas de empreendimento, né? Dicas profissionais. Depois começou a virar coach de vida. Depois começou a virar a opinião dessa pessoa, é muito importante. E daqui a pouco ele não era mais evangélico, ele era católico. Por quê, meu irmão? Você fica alimentando sua mente todos os dias. Você alimenta com a opinião daquela pessoa. Essa pessoa não lê a palavra, essa pessoa não diz a palavra naquele contexto. Ela não está te alimentando com a sabedoria de Deus. O que você acha que vai acontecer com a sua mente? É claro que a gente vai começar a pensar, né, nós somos produto daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós lemos. Você quer muito concordar com alguém, não lê nada da outra posição e lê só da sua. Você vai ver que vai ficar fácil de concordar com a posição que você deseja. Então, cuidado com o que você alimenta a sua mente. Se você luta com tentações sexuais, meu irmão, série, filme, todas essas coisas, muito cuidado, porque essas coisas, série da Netflix e tudo mais, muitas vezes são pornográficas. E a gente evita usar o termo correto para isso, mas são cenas de nudez, são cenas de pessoas fazendo coisas indevidas com outras pessoas, são cenas pornográficas. E aí e aí quando os jovens casam, o que eles acham? Não, agora eu sou casado, eu sou grande, não vou passar. Que isso? Você ainda é crente, você casou, você é crente ainda. Não se exponha à nudez de outras pessoas, nem com sua esposa. Se vocês estão vendo um filme e começam a ter coisas que você não poderia ver como solteiro, não veja como casado. Passem juntos, né? Que a esposa seja uma bênção na vida do marido, pega o controle e passa. Que o marido seja uma bênção na vida da esposa, pega o controle e passa aquilo. Não sejam educados pelo mundo nas questões do casamento. É importante que vocês não alimentem a mente. É disso que a gente está falando. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto. Tem gente que vive pensando, maquinando mal contra os outros. Sabe quando você tem uma conversa, um debate, e você meio que perdeu o debate e depois você sai com aquela sensação: devia ter falado isso, devia ter falado aquilo para essa pessoa, devia ter falado que ela é isso, que ela é aquilo, que ela...
e aí você começa a xingar a pessoa na sua mente, você começa a falar mal da pessoa na sua mente, começa a pensar, a maquinar o mal contra essas pessoas, e você acha que porque você não externaliza essas coisas, tá tudo bem? Porque o Senhor vê o que está na sua mente. E aí tem aquela situação clássica do o que aconteceu com o vovô, né? Não sei se vocês já tiveram isso. Porque quando as pessoas vão envelhecendo, uma das coisas que acontece quando ela fica muito idosa é que ela perde o filtro. Vocês já viram isso. E aí quando ela perde o filtro, o que acontece? Não está sendo filtrado, irmão. Sai tudo que estava lá no coração dela. E aí, só que o que estava no coração dela eram coisas que você não via antes. E, irmão, sendo bem, vamos ser tranquilos, né, uns com os outros, vamos ser humildes, o nosso coração é complicado. Quando você perde o filtro, as pessoas olham... Eu me envergonharia se as pessoas vissem o que acontece no meu coração. Porque é assim que nós somos. Mas se você não quer, né, que isso aconteça, aí o vovô começa a falar palavrão, que o vovô começa... mas ele era crente e tal. Mas você não sabe como é que ele pensava. Certo? Você não sabe o que estava ali na cabeça dele, no coração dele. Se você não quer que quando você perca o filtro, todo mundo veja como era lá dentro, agora se esforce para transformar. E se você já está, porque também perdemos filtros por outros motivos, por doenças, por quaisquer outros motivos. A gente não tem que focar no filtro, a gente tem que focar na raiz dos problemas, no coração. Então nós precisamos olhar para o nosso coração com toda a honestidade, aceitar que ele é ímpio, que ele tem resquícios do velho homem lá, mas que agora você é regenerado, você vai trabalhar para mortificar esse velho homem que está lá, no seu pensamento. E, se você fizer tudo isso, aí ele fala que o Deus da paz, né, estará com vocês. Não apenas a paz de Deus, o Deus da paz. Porque o nosso Senhor é uma pessoa, 3 pessoas. Ele é alguém com quem você se relaciona. A paz de Deus, ela vem do Deus da paz. Não é uma coisa abstrata, não é uma coisa, né, não é uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa e você conversa com essa pessoa e essa pessoa te consola. Esse é o Espírito Santo. Paulo também diz que nós sejamos contentes e que sejamos generosos, ainda nesse capítulo. E aí ele vai refletir lá dos versículos 10 até o versículo 13, e aí tem outro hit, né? No versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo sabe esse versículo de cor. Você não precisa ser crente para saber esse versículo de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ignoram as pessoas o que Paulo acabou de falar, né? O que Paulo acabou de falar? Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas não faltava oportunidade. Paulo está expressando contentamento, alegria, por receber a ajuda dos seus irmãos. Aí ele fala, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, crente pode passar fome? Eu queria responder que não, mas a gente acabou de ler que ele passou fome, né? E isso é curioso porque nós temos outras promessas e eu já ouvi muito na igreja, não falo nessa igreja, no meio evangélico. O crente não passa fome. O crente não passa necessidade. Está aí um texto difícil para lidar. Até porque tem o salmo, o que você oporia quando eu digo isso? Crente pode passar fome. Tem um salmo que diz, Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E como é que você resolve esse tipo de coisa, né? Ou Jesus, quando Jesus fala lá em Mateus 6, o Rodrigo já ia perguntar sobre isso, né?
Lembrou junto. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o próprio mal. Ainda vale esse versículo? Claro, né? A palavra não tem nada dela que pare de valer. Mas aí, como é que você resolve isso? Paulo passou fome. Ninguém se arrisca, né? Primeiro que a literatura de Salmos, a literatura que a gente leu, né? Nunca vi o justo mendigar o pão. É uma literatura poética, uma literatura de sabedoria. Se você já leu Provérbios, você já se deparou com muitos versículos que falam que coisas que parecem promessas, mas que na verdade não são promessas, são provérbios. São coisas que em regra, funcionam, né? Quando a gente estuda Eclesiastes, a gente vê que o Eclesiastes são os verbos irregulares da vida. Mas provérbios são os verbos regulares? Temos uma pergunta aqui, uma contribuição. A minha Bíblia aqui não fala de pobreza, fala de necessidade. E é diferente, né? Necessidade é uma coisa, pobreza é outra. A necessidade praticamente quase todo mundo passa. E assim. Entendi. Eu creio que a solução não está exatamente nessa diferenciação dessas palavras. Se a gente ler com calma o versículo. Só um pouquinho, só vamos ler o versículo. Ele fala de ser estar humilhado, né? Já tenho esperança, tenho fartura, como de fome. Então já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Então, tanto passar necessidade, Paulo já passou, quanto passar fome, Paulo já passou. A gente sabe que Paulo está preso, Paulo foi torturado, Paulo foi espancado, apedrejado, Paulo sofreu açoites, foi náufrago. Sim. De um lado, ele já passou abundância, e de outro lado, ele passou pelos extremos, né? Isso está falando. E em todos os extremos, confiando no Senhor. Bem, a minha contribuição é a seguinte: quando eu era muito pequenininha, que eu não era evangélica ainda, meu pai lia muito a Bíblia para mim. Então eu sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Quando eu perdi minha mãe muito cedo, acho que 3 para 4 anos, meu pai veio morar na cidade e voltou para o campo. Então, quando ele resolveu voltar novamente para a cidade, eu tinha em volta de 10, 12 anos, eu passei muita necessidade. E teve um dia que não ia ter nem arroz no dia seguinte para mim comer. O que eu lembrei da palavra dele? Bom, viver um dia de cada vez, deixar nas mãos de Deus. Então, no dia seguinte, uma amiga minha, eu não pedi nada a ninguém, que a gente era muito tímido, mas eu tinha essa confiança em Deus. Então, ela veio e trouxe tanta coisa gostosa para mim comer. Então, assim, a confiança em Deus é que faz você passar fome, mas não ficar na fome. A confiança em Deus é tudo. Ok. Irmãos, o fato é que
tentando encerrar e seguir, o fato é que às vezes a gente recebe não o que a gente deseja, mas o Senhor sabe o que a gente precisa, né? O Senhor sabe tudo que a gente precisa. O fato de passarmos necessidade por algum tempo, em infidelidade, Paulo passou essas coisas por Cristo ainda, sofrendo por Cristo. Não significa que Deus perdeu o controle, significa que Deus está governando sob a escassez que você está passando. Ele está governando. Ele sabe o que está acontecendo. Aliás, ele escreveu esses dias para você. Ele escreveu todos os seus dias. E a gente precisa entender que mesmo nessas situações, eu ainda posso aplicar as palavras de Jesus. Mesmo a situação de que hoje parece que não teve alimento hoje. Como é que eu vou fazer para amanhã? Fica com o mal de hoje. Amanhã deixa que Deus resolve. Vai para o amanhã. E Deus continua cuidando de você. Jesus passou fome quando jejuou. E qual foi a conclusão dele quando Satanás falou: você está com fome? Então come, transforma as pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. A nossa maior necessidade não é material. A nossa maior necessidade é espiritual. Vem do próprio Deus. E Deus sempre satisfará as nossas necessidades. Mas quem sabe o que a gente precisa é Deus, não a gente. Entende o que eu estou falando? O Senhor pode te levar por desertos, pode te levar por dificuldades. E esse é o ponto dessa passagem aqui. Pode te levar por situações complicadíssimas. A gente precisa ter ciência disso para não ter uma teologia triunfalista. Eu tenho uma teologia, eu conversava com um amigo meu, e ele estava falando sobre o fato de que filhos são bênçãos. E eu falei, verdade, filhos são bênçãos. Claro que filhos são bênçãos. Quando vier um filho, sempre esse filho é uma bênção. Pode ter certeza disso. Não importa do que aconteceu para que aquele filho fosse gerado. Ele é uma bênção, é uma verdade bíblica. O filho é uma bênção. Bênção ser uma vida. E aí ele estava argumentando que ele confundiu isso com o fato de que a cada filho que ele receberia, Deus mandaria mais provisão. Então, ele podia ter quantos filhos ele quisesse, que o salário, a renda da família dele ia aumentar gradativamente com cada filho, né? Ou seja, vou ter um monte de filho, que Deus vai aumentando a minha renda. A lógica não é essa. Porque mesmo que a sua renda continue baixa, e mesmo que a família divida escassez, o Senhor ainda é por vocês, e o filho não deixa de ser uma bênção. Por causa disso. O filho continua sendo uma bênção. E às vezes a gente pode ter uma lógica triunfalista um pouco mais para o pentecostalismo, mas também um pouco mais para essa linha mais tradicional, de tenha muitos filhos. É verdade, tenha muitos filhos, porque é uma bênção ter filhos. Mas saiba que o Senhor pode ter planos para a sua família que você não planejaria se fosse você, né? Mas Ele planejou para vocês. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Agora entrou no contexto a palavra. Mas aí ficou meio negativo, Danilo. Porque Paulo está falando justamente de passar situações dificílimas, de passar por torturas, de passar por situações que ele passou escassez, passou fome, passou também fartura, passou também abundância, viveu aquilo que Deus tinha escrito para ele em cada dia da sua vida, e em tudo isso, ele consegue passar. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, porque a esperança dele estava no Evangelho, porque ele estava pregando o Evangelho, porque como é que ele se alegrava em situações tão difíceis? Entesourando as verdades celestiais, considerando-as novamente, trazendo-as à mente, lembrando das verdades bíblicas. Tudo isso nos sustenta. Esse tipo de coisa nos sustenta mais do que pão nos sustenta. Mais do que dinheiro nos sustenta. O Evangelho nos sustenta. Então, por isso que você precisa pregar o Evangelho para si todos os dias. Prega o Evangelho para si. Prega o Evangelho para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Você precisa pregar o Evangelho. Crente precisa de Evangelho. Descrente precisa de Evangelho e crente precisa de Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho nos sustenta. A palavra de Deus. E
Os filipenses estavam passando por necessidade, mas Paulo estava elogiando-os por sua generosidade. Ele fala assim no final do versículo 19: e o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Há de suprir em Cristo Jesus. É o que a gente estava falando agora. Os filipenses estavam passando por dificuldades também. E eles não deixaram de ser generosos. O cristianismo tem uma generosidade radical, uma generosidade contínua. Não é para você parar de ser generoso. Nunca. A gente dá até da nossa necessidade. A gente nunca pode parar de dar tempo, dinheiro, esforço para as pessoas. A generosidade tem que ser sistemática, tem que ser uma disciplina espiritual. Se você não tem no orçamento da sua família uma verba para generosidade, eu não estou falando de 10% para a igreja, dízimo, não estou falando disso. Aliás, dízimo era do Antigo Testamento. No Novo Testamento a graça é muito maior. Se você no Antigo Testamento, sem a revelação da nova aliança, já tinha que ofertar 10%, 10% agora é o piso, né? Porque a revelação de Cristo, do Evangelho, é muito mais preciosa, nos encoraja muito mais a sermos generosos. Então, no seu orçamento de família, tenha lá uma quantidade para ser generoso, todo mês, de todo o salário. Às vezes uma meta legal é aumentar a cada ano que passar, 1% a mais. Né? Esse ano você foi 10%, agora o próximo seja 11%, 12%, 13%. Vá aumentando a sua generosidade, porque quem dá, na verdade, está ganhando. Essa é a lógica do reino espiritual, e essa é difícil de acreditar, mas é o que Paulo está falando. Paulo está feliz não porque ele está ganhando dinheiro dos filipenses. Se você olhar aí para o versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Vocês que estão aumentando o crédito de vocês. Aí por quê? Porque é um sacrifício diante de Deus, não é um sacrifício para Paulo. Então, na verdade, Paulo está se alegrando porque eles estão dando, não é porque Paulo está recebendo, é porque eles estão ganhando bênçãos espirituais, a bênção de ser generosos ao dar dinheiro para Paulo. Se você não tem no seu orçamento um dinheiro para missões, um dinheiro para ação social, são todas ideias que você pode implementar. Você precisa exercitar a generosidade. E se você não dava nada, começa com alguma coisa. Né? Tem um pastor que pregou na minha igreja uma vez, e é outra igreja, né? E ele compartilhou que o desafio da igreja que ele estava plantando era uma igreja muito pobre, mas eles não davam nada para missões. E aí o desafio que ele fez para a igreja, irmãos, cada irmão dá R$1. E aí cada irmão deu R$1 para missões, mensalmente. E aí depois o desafio foi, vamos dar R$2. E os irmãos foram aumentando sua contribuição de missões. E ficou valoroso só quando aumentou muito? Não, já era valoroso com R$1. Porque eles estavam dando, eles estavam praticando a generosidade. Então, se no seu orçamento não tem nada, você fala, não tem espaço aqui, não sei, eu estou passando necessidade, não tem espaço para ser generoso. Os filipenses estavam passando necessidade. Tem espaço para R$1, R$2. E o ideal é sempre aumentando. Generosidade radical é o evangelho. A gente tem que sempre estar dando, aumentando nossa contribuição. Tanto com a igreja local, quanto com a igreja do resto do mundo. Nossos irmãos estão no mundo inteiro. Tem a associação Viver, tem ação social, tem evangelismo. A gente precisa estar disposto a investir tudo que a gente tem no reino de Deus. E dar para os nossos irmãos, dar para os missionários, como Paulo era aqui missionário, sendo sustentado pela obra dos filipenses. Então, o chamado hoje foi para que permaneçamos firmes. Permaneçamos firmes, unidos, alegres, puros na nossa mente, contentes em qualquer situação e generosos. Alguém quer fazer alguma contribuição?
quer fazer alguma contribuição? Então vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti porque o Senhor nos tornou um, porque somos um contigo, porque estamos em Cristo. Agradecemos por isso, Pai. A maior dádiva, a maior alegria que nós poderíamos ter. Te pedimos para que o Senhor nos ajude a permanecer firmes no Teu santo Evangelho, unidos, permanecermos alegres e todas aquelas coisas que conversamos hoje. Nos ajuda a exercitar nossa fé, nos ajuda a praticar nossa fé, mesmo que seja desafiador, que o Teu Santo Espírito seja a nossa força e nos leve a, com muito prazer, com muita alegria, servir a Ti em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.